Hoje você tem muitas mulheres com potência de carreira, com objetivo, com estrutura e até sem estrutura que precisam dar conta como chefes da casa e que precisam dar conta da maternidade junto com a carreira. Eu sempre fui apaixonada por pessoas, então eu queria ter uma oportunidade de ouvir as pessoas. Eu, na verdade, não programei ter uma carreira artística, para dizer a verdade. Mas como eu gostava de pessoas, eu resolvi fazer teatro, porque eu queria estar próximo de contar histórias, de sentar com as pessoas e ouvir um pouco da história delas. Daí eu fui fazer dramaturgia e daí me apaixonei por escrever. E depois da dramaturgia eu descobri que, como eu queria conhecer pessoas, ouvir histórias delas, e estar próximas dela através de vídeo, de foto. Então eu fiz fotografia, eu fui cinegrafista, eu fui editora, eu fui roteirista, eu fui experimentando. Eu queria ser enfermeira, para falar a verdade. Eu queria muito ser enfermeira de UTI neonatal. Quando eu vi que não ia dar certo na enfermagem, eu fui no Guia do Estudante, entrei lá, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a responder 1000 questionários de perguntas e aí apareceu as informações que eu poderia fazer jornalismo, rádio, TV, publicidade, tudo na área da comunicação. E aí quando eu vi rádio, TV, internet, eu falei, cara, que faculdade que é essa que eu nunca vi na minha vida? Fui entender um pouquinho mais sobre, e aí eu falei, cara, eu acho que é isso que eu queria fazer. Antes de eu trabalhar com audiovisual, eu trabalhava numa empresa de comércio exterior. No final, não me relacionava muito com as pessoas, era algo mais mesa, computador e tal. Aí eu pedi demissão dessa empresa, tranquei minha faculdade de administração e troquei para comunicação social em rádio e TV. Minha mãe, quando ela era viva, ela falava que o sonho dela era que eu fosse advogada. E, nunca foi uma coisa que eu tive vontade. Eu sempre gostei muito, de teatro, de música, de arte. Quando eu saí da escola, que eu tinha que escolher uma faculdade, eu escolhi rádio e TV porque eu achava que era uma faculdade que eu conseguia englobar uma coisa mais estável, mas ainda assim eu tava falando de arte de alguma forma, sabe? Eu lembro que eu fui a última das minhas amigas da faculdade a conseguir estágio, E aí eu tava desesperada, porque eu não conhecia ninguém da área, eu não tinha contato com pessoas que já trabalhavam efetivamente. Todas as minhas amigas estavam trabalhando e falavam assim, beleza, agora eu tô fazendo essa faculdade e não vou conseguir trabalhar. A vida de quem vem da periferia, ela não é uma vida muito programada, porque você não tem muito horizonte. Eu sentia dificuldade não só por ser mulher, mas eu me sentia uma outsider, assim, uma coisa de fora, sabe? Quando você não tem horizonte, as coisas não estão no seu lugar do jeito mais fácil, digamos assim. Até na faculdade mesmo, não tinha muitas figuras semelhantes a mim na minha sala, na minha turma. Então toda vez que eu ia pra uma entrevista ou atrás de um emprego, nunca foi uma coisa assim segura. Sempre foi uma coisa que eu já contava com o não como resposta. A gente já meio que conta com os nãos da vida como resposta na maioria das vezes. Me sinto uma pessoa que teve muita sorte, porque eu tive muita gente muito legal querendo me ajudar. E eu acho que esse ambiente generoso é que fez eu chegar agora onde eu tô. E onde eu tô é onde eu não quero estar mais. Eu quero estar em outro lugar. Ser mulher, eu acho que já é um desafio na vida, né? A gente tem que provar o triplo, que a gente tem competência, que a gente tem possibilidade de ser o que a gente quiser. Eu ainda sou minoria e acho que até por isso que eu sou destaque, porque tem muitas mulheres que eu gostaria de ter lado a lado, mas o meu universo ainda é de protagonismo masculino e eu me sinto empoderada de dizer que outras mulheres possam ter essa oportunidade de mostrar o trabalho igual ao de um homem, sabe? Acho que hoje em dia é um pouco mais fácil. Quer dizer, não é mais fácil, é menos difícil. A gente se depara com algumas situações, alguns comentários, às vezes desagradáveis, sim.
Só que eu acho que hoje, pelo menos eu, me sinto mais confortável em deixar a pessoa desconfortável com o comentário dela. Aí fica um pouquinho mais fácil de lidar. Então a gente aprende que a gente sempre tem que aceitar o que é menos, se colocar em situações, né, um pouco desagradáveis, que na verdade a gente às vezes nem entende que é tão desagradável. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, né, na outra área, era bem complicado, ainda mais quando eu olho pra trás, eu falo, caraca, eu me submeti a algumas situações, sabe? Então, acho que a gente está longe de um mundo ideal, de uma qualidade de pensar somente no talento daquela pessoa e não no gênero. Mas eu acho que a nossa jornada também é de exemplos, né? E eu me sinto uma pessoa que abre caminhos e diz, olha, eu também sou mulher, eu tô aqui nesse lugar onde você também pode estar, mas a jornada não é fácil, essa que é a verdade. Eu nunca senti um ambiente de competitividade profissional, assim, entre mulheres, mas eu sinto esse ambiente quando eu tô trabalhando com homens. Parece que a minha presença, às vezes, em alguns ambientes de trabalho ameaça eles de alguma forma. Eu não sei de onde que eles tiram isso, mas são sinais sutis, assim, de incômodo, do tipo, por que você tá falando? Por que você tá se impondo? Por que você tá dando sua opinião? Tipo, se põe no seu lugar, sabe? Não me incomoda, assim, não me abala nada, na verdade, porque já estamos acostumadas, né, desde que saímos das barrigas de nossas mães, a lidar com homens assim. A minha dificuldade no audiovisual é tentar indicar manas da técnica para que elas entrem no mercado e consigam se estabelecer. Tem uma parceria técnica que quer chamar as manas para trabalhar, mas o diretor já está acostumado com aqueles 4 caras velhos e ele vai continuar chamando eles e não adianta. Então, a gente tem que vir muito da direção também e não só da produção. Você vê mana que tá com a câmera na mão e o cara que tá dirigindo ela toma a câmera da mão dela como se ela não soubesse o que ela tá fazendo. Então, assim, se ponha no lugar, sabe? Dê sua postura e fale, não, eu que tô assumindo. E segue, velho, porque é muito foda a gente falar disso, porque assim, parece que a gente tá enfrentando nossos próprios parceiros de trabalho, mas não é, a gente só quer o mesmo espaço. Cara, eu acho que quando eu tava pra entrar na área, eu queria muito que alguém me falasse que eu preciso acreditar em mim antes de qualquer pessoa, sabe? Porque a gente, como mulher, é ensinada a todo tempo que a gente não pode fazer muita coisa. A gente é ensinada que a gente tem que cuidar da casa, que a gente tem que se preocupar com o relacionamento, Parece que a gente sempre tem que cuidar de alguém, e esse alguém não quer a gente. E fico com a sensação de que a gente tem capacidade de treinar mais as mulheres, que nós somos cuidadoras, né? Então a gente está sempre um passo atrás dos homens, não porque a gente não tenha capacidade de estar, mas porque a gente geralmente está cuidando, inclusive, deles. Eu, durante muito tempo da minha carreira, uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, mas pensando agora, eu me masculinizei. Eu acho que eu lido um pouco com a coisa do meu feminino um pouco melhor hoje. Eu, para ser igual aos meus colegas homens, eu me vestia como homem, eu agia como homem. Porque eu acho que, de alguma forma, a minha energia é um pouco masculina no sentido de ação, sabe? De reatividade, de defensiva. Eu me escondia, eu jamais estaria me arrumando para ir trabalhar. Eu tô aqui coordenando tudo, então preciso ser respeitada. E chegou um momento em que eu entendi que isso era mais uma capa me escondendo do que efetivamente me protegendo. Então, acho que a mulher, ela sempre se colocou num lugar, e eu acho que é independente da área, de para adquirir um pouquinho mais de respeito, ela ter que se portar de uma forma mais rígida. Recentemente, no finalzinho de 2022 para 2023, eu entrei em depressão bem forte. E nessa fase eu consegui escrever muitas músicas assim, falando do que eu tava sentindo e de como eu queria me sentir. Literalmente a música foi o que me salvou. Escrever e externalizar tudo que eu tava sentindo foi o que me deu força assim pra continuar. E eu tava nesse momento de querer materializar uma coisa por mim, sabe? Então esse álbum veio muito nessa forma, assim, como um resgate pra mim. Com certeza, como em todas as áreas, vai ter o desafio por ser mulher, né?
O tipo de música que eu canto, que é trap, rap e tudo mais, é um meio super machista, é um meio onde quem consome majoritariamente também é muito machista, mas a gente tá tendo uma cena agora muito, que empodera muito quando a gente fala de mulheres, né? Porque a gente vê várias mulheres que a gente se identifica e que a gente tem vivências parecidas e que elas estão fazendo coisas grandiosas. Eu fui mãe jovem, né? Então eu fiquei grávida com 16, eu fiz 17, ele nasceu 5 dias depois. Matheus, hoje ele tem 20. Cara, não era uma coisa que eu queria, né? Eu acho que foi um momento muito difícil da minha vida. Eu acho que é menos sobre a rede de apoio e mais pela situação de vida onde eu me encontrava, minha família e tudo mais. Por mais estranho que pareça, eu engravidei pra poder sair de casa. Então eu escolhi engravidar com 15 anos, porque, enfim, problemas de relacionamento com minha mãe, com meu pai. Então foi meio que um escape. Eu sangrei muitas vezes, eu chorei muitas vezes. Eu deitava com exaustão, assim. Eu olhava pra Luísa e falava assim, Luísa, pelo amor de Deus, a gente precisa dar certo. Parecia que aquele mundo era meu mundo e o dela, assim. Eu não consigo imaginar, e é engraçado porque eu não tinha maternidade como objetivo, mas eu não consigo me imaginar sem meus filhos. Olá, pessoal, vamos comer comida saudável. Fala. Oi, pessoal! Vamos comer cacata! Saudável. Não foi uma fase fácil. Sinto muito pelas meninas que passam por isso, que estão passando por isso. Eu fico muito preocupada sempre o que elas querem de verdade, porque aí não é sobre religião, não é sobre a escolha dos pais, ou sobre se você vai querer ter essa escolha, você não tem o meu apoio. O que ela quer, é sobre o que a mulher quer. E não foi fácil. Eu passei por todas as coisas mais bizarras que você pode imaginar. Eu voltei a trabalhar com 1 mês. Tava a situação, tipo, minha casa tava um caos, minha família toda de luto, minha mãe precisando mudar de casa, eu com um bebê pequeno, com o peito sangrando, dormindo mal, tendo que dar conta de vários personagens. Como eu era uma mãe nova, num projeto grande, eu não queria ficar pra trás, eu não queria ser poupada. Ser mãe com 15, 16 anos, você tem uma escolha. Ou você vai ficar estagnada naquela sua vida pra sempre, ou você vai fazer alguma coisa pra mudar em prol do seu filho. Escolher estudar, escolher me formar e ter um emprego melhor foi por conta dele. A responsabilidade de gerar, de estar ali, hormônio, 1 milhão de coisas, medo, insegurança, tristeza, enfim. E medo da sociedade, principalmente, porque acho que esse é o medo maior que a gente passa. Não é um medo nosso, é um medo do que as pessoas vão falar. Quando eu engravidei, eu fui morar na casa da mãe do meu ex-marido, a minha sogra, no caso, que até hoje, ela é minha rede de apoio. Ela mora muito próxima a mim, então sempre que eu tô trabalhando, que eu tô viajando, sempre ela é minha rede de apoio. Se não fosse eles aqui, eu não conseguiria fazer 1/3 do que eu faço, dessa vida louca de produção, de correria. Inclusive dessa força, né? Não preciso ser poupada. A gente não quer que seja, a gente não precisa ser poupada, a gente quer estrutura. A maternidade, você não precisa poupar uma mãe. Eu vou poupar uma mãe. Não, dá estrutura pra ela. Quando eu entro num site que eu vejo muito homem, eu não me sinto acolhida dessa forma. Por mais que existam pessoas legais, homens e mulheres, mas o acolhimento é diferente. Eu desejo que cada vez mais eu entre em sites rodeados de mulheres, assim. Que cada vez mais a gente tenha mais mulheres em posições de liderança, mais mulheres comandando ideias e projetos. Quero ver mulheres crescendo, conquistando cargos que elas merecem. Mulheres fazendo tudo que elas quiserem, gravando. Mulheres sendo premiadas, mulheres indo pra fora. Captando áudio, fazendo roteiro, dirigindo. Ideias de mulheres sendo tiradas do papel. Falando de negócios, mulheres na frente, assim. É autonomia e visibilidade mesmo. Acho que visibilidade é a maior questão, assim. A gente quer ver mulheres no topo.
Eu desejo para as mulheres que estão ingressando aí no audiovisual que elas consigam ocupar os espaços que sejam de todos. Eu gostaria, de verdade, de assistir essas premiações importantes, imponentes, e a gente ver mais mulheres subindo nesse palco. Os bastidores já feitos de mulheres, né? O silêncio dos sets são feitos de mulheres. As grandes decisões do audiovisual têm grandes mulheres por trás. Então, eu gostaria de vê-las com o protagonismo para com que a gente possa aplaudir e se ver lá também, né?